Glória a Deus. Quantos aqui, de fato, têm a plena convicção que Deus é o seu Senhor? Puxa, que bom. Sabe, Deus, Ele é o nosso Senhor e a mesma pessoa, Deus, e Ele também é o nosso Senhor. Na condição de Deus, Ele é o nosso Criador e nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle e nós representamos quem Ele é. Quando você olha para o espelho e você vê o reflexo da tua imagem, você está vendo o reflexo da imagem de Deus. Amém? É isso que Deus produziu, é isso que Deus projetou e isso é muito bom. Como Senhor, nós somos na qualidade de servos. Como servos, nós ficamos plenamente submissos à autoridade desse Senhor, servindo Ele em tudo, sendo obediente a tudo, recebendo todas as instruções e vivendo debaixo dessa autoridade. E Cristo, certa vez, Ele indo para Cafarnaum, então Ele ministra diante de uma multidão, seus discípulos também estavam ali, e Cristo traz um ensinamento muito bom. A princípio parece que é uma palavra muito dura, eu também pensei nisso. Mas você vai entender que não é. É pura graça de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, Lucas 6, 46. Se puder projetar para mim na versão NVI. Lucas 6, 46. Muito boa noite, Papai Celestial. Louvado seja o teu santo nome mais uma vez. Mais uma vez somos submissos à tua autoridade, o teu poder, a tua unção. Temos, Deus querido, como a única referência para que sejamos abençoados nessa noite o teu poder. Sabemos, Pai querido, que o Senhor é existente, o Senhor é pleno nesse lugar, Pai querido, porque aqui estão seus filhos. E o Senhor mesmo diz, aonde tiver dois reunidos, o seu santo nome, assim o Senhor estaria. Portanto, Pai querido, nós agora ficamos plenamente submissos à tua autoridade, o nosso coração agora estende tapetes vermelhos para que o Senhor desfila com toda a tua glória, com toda a tua majestade, e nós sejamos mais uma vez plenamente abençoados. E com a plena convicção, Pai querido, que mais uma noite o seu nome será glorificado. Nós agradecemos no nome de Jesus. Então nós vimos ali, Cristo, se você verificar alguns versículos anteriores, mas eu vou deter só aqui, então ele começa a trazer alguns princípios de pessoas que de fato têm uma vida íntegra, de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Então ali ele diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não faço o que eu digo? Quando eu comecei a estudar essa mensagem, esse versículo, então eu também fiquei um pouco preocupado. Eu falei, puxa, é ceia? Deus não poderia me dar uma mensagem da graça? Parece que é dura. Mas depois Deus começou a revelar no meu coração que realmente essa não é uma palavra dura. Olha, eu quero que você tenha uma plena convicção. Se você quer entender a verdadeira graça, você quer ter a plena convicção da graça, uma coisa você tem que ter como clareza no seu coração. Você tem a plena convicção que você é amado de Deus. Amém? Se você plenamente crê que você é amado de Deus, você entende a graça. Em Provérbios capítulo 13, versículo 2, diz que Deus exorta o filho que ama. Assim como o pai corrige o filho porque ele quer o bem. Então toda palavra instruída é com o propósito de te instruir, te orientar e para realizar grandes obras ao teu favor. Então quando nós entendemos isso, qualquer palavra de Deus que Deus vem e lança ao nosso coração é para um propósito, para nos abençoar. E dessa forma nós temos uma plena convicção. Seremos mais abençoados mais uma vez
por causa desse amor de Deus. Amém? Então ele começa ali e diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Uau! Está falando de alguém que está desobedecendo. Se eu tenho Ele como Senhor e Senhor, eu tenho que fazer o que Ele diz e eu tenho que obedecê-lo. Sabe, eu acredito que nesse ensinamento que nós vamos ver aqui, Deus quer nos colocar numa posição para que nós sejamos abençoados. Quando o pai corrige o filho, quando o pai orienta e instrui o filho, é no sentido de que ele faça a coisa certa, para que isso seja produzido em vitórias, para que isso seja produzido em conquistas que serão bênçãos para a vida dele. Vamos verificar o versículo seguinte. Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então veja só, Cristo está falando ali a um grupo de pessoas que ele tem a plena convicção, que chama de Senhor, mas não é servo. Então ele diz: eu vou comparar vocês a um grupo de pessoas, aquelas pessoas que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e pratica. Aqui é um princípio. Então eu tenho que avaliar a minha vida, se eu tenho Ele como meu Senhor, eu posso dizer com plena convicção que Ele é o meu Senhor, uma coisa tem que estar certa: eu ouço as palavras e elas eu a cumpro. Não tem como eu ter Ele como meu Senhor, e quando eu pego os princípios da palavra de Deus, e essas palavras elas não são efetivas, praticadas na minha vida. Eu quero dizer a você, família Casarão, que você é muito abençoado. Aqui você tem alimento puro. Aqui é poder de Deus. Eu não sei se você sente, quando eu cheguei aqui de manhã, quando comecei o louvor, eu comecei a sentir uma unção muito grande nesse lugar. As pessoas foram embora e a unção também foi. Quando deu 6 horas que eu entrei aqui, a unção já estava de volta, porque você está aqui. É um privilégio saber aonde Deus tem derramado da tua graça e do teu amor. Então, veja bem, quando você ouvir qualquer palavra aqui desse púlpito, receba muito bem, porque isso é o amor de Deus sobre a sua vida. Então, Cristo ali, ele começa a comparar. Então, eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Veja o próximo exemplo. Agora veja o que Cristo diz em seguida. Eu estava analisando e verificando que ele poderia usar tantos outros exemplos, tantas outras parábolas, tantas outras paralelos para explicar o que ele quis dizer. Mas ele usa, eu lhe mostrarei, pode avançar o versículo próximo, por favor, é como um homem que, ao construir uma casa, puxa, aí já me chamou a atenção, ele usa o exemplo de uma pessoa que constrói uma casa. Então eu já tenho uma convicção aí, eu fui feito para construir, amém? Você foi feito para edificar, você foi feito para crescer, você foi feito para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Quando você projeta alguma coisa, quando você idealiza alguma coisa, quando você quer realizar alguma coisa, então você pensa que você sabe que você tem que construir, você tem que produzir, você tem que crescer. Então ele usa o exemplo, é como um homem que constrói uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Salmos 94, versículo 22 diz que o Senhor é a nossa rocha e Ele é o meu refúgio. Então o que o Cristo está dizendo que essa rocha, e você sabe que a Bíblia fala muito disso, que essa rocha é Ele mesmo, Ele está falando dele mesmo. Então nós já chegamos aqui uma definição, que ele está dizendo que a nossa vida, aquilo que nós construímos, aquilo que nós edificamos, tem que estar fundamentado nele, tem que ser nele. Aquilo que você tem buscado, aquilo que tem sido a sua ansiedade, aquilo que tem sido o seu desespero, aquilo que tem sido o seu sonho, tem que estar fundamentado nele, amém? Veja isso daí, ele está dizendo que aquele que constrói sua casa na rocha, é um artigo indefinido, não é uma rocha qualquer, é a rocha, é ele, não há outro. Então, quando nós ouvimos os princípios e obedecemos, esse princípio está fundamentado nele, isso é tudo para que eu seja abençoado.
Isso é tudo para que eu seja edificado, porque o que ele está dizendo ali, o que ele vai dizer ali em seguida, é algo que nós somos passivos de sofrer. Em nossa vida nós temos lutas, temos aflições, temos dificuldades, enfrentamos problemas. Mas aonde está fundamentado a tua casa, onde está fundamentada a sua fé, vai determinar como é que você vai passar por isso. Outro dia, conversando com um irmão, e eu disse: irmão, como é que você está? E ele perguntou para mim como é que eu estava, e eu falei: puxa, eu estou muito bem. Eu estou muito feliz, e se melhor, ela vai ficar melhor ainda, porque é graça sobre graça, glória sobre glória. E eu perguntei para esse irmão, e esse irmão tem todo motivo para estar muito feliz, assim como eu estou. E eu perguntei: irmão, como é que você está? Ele disse: eu estou muito ruim, está muito mal. E ele disse: hoje está pior que ontem, amanhã vai estar pior que hoje. Eu falei: irmão, isso é profético? Isso eu não quero para mim. Ele é a minha alegria. Eu tenho todos os motivos do mundo para estar feliz e glorificar Ele a todo tempo. Olha, eu cheguei para uma pessoa e disse, e ela falou: pastor, é muito fácil você falar, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Então, na vigília eu cheguei para uma pessoa, ela estava muito desesperada, ela começou a contar os problemas dela, realmente é algo muito difícil. Então ela queria justificar que aquele sofrimento dela era lícito. Então eu disse para ela: olha, eu te dou apenas razão para você justificar que você realmente está sendo vítima de algo muito intenso, que isso não tem como ser resolvido. Eu só te dou uma razão, eu só te dou o direito de você pensar assim, de você agir assim, se o seu sofrimento for maior do que aquele que houve na cruz. Ela ficou quieta. Eu falei: olha, o diabo tem te levado à cruz, mas como acusação, para te levar à cruz, aquele lugar de maldição, achando que é ali que você tem que estar. Mas eu disse para ela: o preço ali já foi pago, o condenado já não está mais ali, ele tem uma coroa e ele vive para sempre, e agora você está justificado nele, não há mais acusação contra a sua vida. Então quando você olhar para a cruz, olha para a cruz como uma pessoa remida e restaurada e salva por causa do amor de Deus sobre a sua vida. Depois que ela ouviu isso, ela foi para o chão. Espero que ela tenha entendido isso, porque ela estava pensando já em suicídio. Sabe que as pessoas chegam a esse ponto porque elas não entendem esse princípio. Então Cristo está dizendo: olha, vocês têm um caminho para trilhar, vocês têm um padrão, um princípio a ser seguido, e eu tenho que ser o seu Senhor. E aquele que é meu servo, ele ouve as minhas palavras e obedece. O servo sempre obedece ao Senhor, ele sabe disso, ele sabe que ele precisa de uma coisa só: obedecer, obedecer e obedecer. E quando nós fazemos isso, é uma plena convicção que nós já estamos edificando a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas construções numa casa, num solo rochoso, forte e resistente, que é Ele mesmo. Então ele diz ali: e colocou ali suas alicerces, rocha, quando veio a inundação, a torrenta, e deu contra ela a casa, mas não conseguiu abalar. Então virão as dificuldades, virão as lutas, você não vai sair da posição. As pessoas vão perguntar para você como é que está a sua vida, você vai dizer que está tudo bem. E como é que está aquele problema? Aquele problema não é meu, porque quando eu entreguei minha vida a Deus, Ele agora é dono de tudo que eu tenho. Sabe, Paulo disse: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele desarma totalmente e coloca tudo o que ele tinha agora centrado no amor de Deus. Sabe, eu já ouvi muitas vezes isso, que a situação era muito difícil, que estava diante de algo que era irreversível, mas não há nada que é irreversível maior do que o nosso Deus. Não dimensiona o seu Deus a um tamanho do teu problema, porque Ele é muito maior daquilo que você imagina.
Todo problema, todo mal foi subjugado ali na cruz, a autoridade dele, o nome dele está acima de tudo e de todos. Isso é muito bom quando nós entendemos isso. Deus, ele é maior que tudo. Então esse é o princípio da nossa fé. Então quando você sabe que você tem que ter essa convicção no teu coração, que ele é o meu Senhor, sim, eu sou o servo dele, então eu tenho que crer plenamente do que diz a palavra, os princípios que a palavra nos instrui. Como eu vou falar, eu já disse isso, aqui você tem alimento, você é bem instruído como ter uma vida e uma vida correta. E as bênçãos vêm, e você é abençoado. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6, essa é a segunda parte dessa mensagem. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Muito bom. Se você está com Almeida, Almeida está dizendo: eu sou convicto, ou outra versão atualizada, eu estou certo, mas eu gosto que diz a NVI, quando começa dizendo: eu estou convicto que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no versículo anterior que Cristo está dizendo ali que nós somos aqueles que fomos constituídos e feitos para construir, para edificar e para crescer. E nós vemos agora que esse é plenamente o Evangelho da Graça. Ele começa e ele termina e você recebe. Eu vi dois pastores americanos conversando sobre a graça. Então, nessa conversa, eles pautaram a questão da graça, que isso é um assunto atual que está tomando conta nas igrejas no mundo inteiro. Mas também está tendo a graça verdadeira e a falsa graça. Algumas igrejas têm pregado a graça, mas a graça tem se tornado algo libertino. As pessoas têm visto que agora pela graça eu posso fazer tudo, e agora eu sou livre, tudo pode. Você tudo pode, mas nem tudo é lícito. Essa é uma diferença. Então um pastor perguntou para outro e disse: qual a definição que você tem da verdadeira graça e da falsa graça? Ele disse: o trigo e o joio. Ele disse: como assim o trigo e o joio? Ele disse: o trigo tem semente e o joio não. O trigo, com o tempo, você vai saber os frutos, o joio não. Então, quando você entende a graça, você vai tendo o temor do Senhor, você vai saber o que é bom e o que não é, o que você pode e o que você não pode, o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é benefício para a sua vida e o que não é. Então, Paulo começa a dizer aqui: eu estou convencido. Eu gosto dessa palavra que ele usa. E Silvia está analisando outras versões, e quando você vê lá, eu estou convicto, ou eu estou certo, isso não é tão intenso como estar convencido. Então eu peguei alguns dicionários e comecei a estudar a origem dessa palavra convencido. Convencido, ela tem duas explicações, duas aplicabilidades nisso. A primeira, pessoa convencida, é soberba, não é essa. O ponto importante sobre a palavra convencido aqui, que se aplicava a esse versículo, é aquele que foi plenamente ganho, aquele que foi realmente transformado, aquele que alguém chegou ou alguma coisa fez que ele mudasse totalmente. Aquele que teve todos os seus conceitos, os seus princípios caídos por terra, ele ficou totalmente desarmado e agora ele está plenamente convencido do que é o correto. Então, quando ele está dizendo aqui que eu estou convencido, então ele está dizendo que isso é a plena convicção irrevogável de fé. Você está certo de alguma coisa, pode ser uma realidade, ou não. Você pode praticar ou não. Você está ciente que Deus é aquele que realiza boas obras na sua vida, pode ser só uma informação.
e não pode ser uma realidade na sua vida? Você crê que Deus, Ele inicia uma boa obra e Ele conclui essa boa obra, você pode simplesmente crer, mas não exercitar? Veja o que nós lemos anteriormente. Nós temos que crer, ouvir e praticar a boa obra. Muitos ouvem até crer, mas não praticam. Mas quando nós equacionamos esse princípio de que eu tenho conhecimento, eu tenho fé nisso, eu ouço e pratico, então você está plenamente convencido. Quando você está plenamente convencido, você não concorre com Deus. Você sabe quando você concorre com Deus? Quando você não está plenamente convicto com a sua fé? Quando você tem alguma dúvida? Olha, quando nós vemos em Efésios capítulo 3, versículo 16, diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós, de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Veja aqui que Deus está interessado até naquilo que você pensa, não só aquilo que você pede. Agora, o que me chama a atenção é que está no versículo 6, agora já em Hebreus capítulo 1, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não exerce a sua fé, você está desagradando a Deus, você está desonrando a Deus. Você consegue imaginar isso? Nós vivemos pela fé, nós temos que exercitar nossa fé, e se você não exercita a sua fé, você está desonrando a Deus, porque Ele está dizendo que sem fé me desagrada. Então nós temos que exercitar isso a cada dia que nós fomos pessoas restauradas, e nós temos que exercitar a nossa fé e crer, crer e crer, até que isso gera uma plena convicção na minha vida. Eu já contei algumas vezes, eu já tive tantos testemunhos, eu sou próprio de falar sobre isso, porque quando eu lembro uma vez que o médico falou para mim que eu estava com um quadro muito irreversível, e eu disse para ele que aquele quadro não era a realidade da minha vida. E ele me perguntou por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando ela abriu meu exame, vi que eu realmente era aquilo que eu tinha dito, não aquilo que a medicina tinha dito. Eu disse que eu já sabia. E ela perguntou, por que você já sabia? Eu disse que, meu Deus, nunca começa uma obra e termina no meio. E tudo que Ele faz é perfeito. Então veja aqui, é algo aqui muito importante, isso é a plena convicção, autenticidade e confirmação da graça de Deus sobre nós. Ele tem a plena convicção que aquele que começa uma boa obra, ele vai terminar. Olha, eu tenho observado algumas pessoas e a gente vê isso, essa vulnerabilidade espiritual muito intensa. Um dia está bem, outro dia não. Um dia acredita, outro não. Hoje eu não fui à igreja, por que você não foi à igreja? Porque eu não estou bem. Não fui à célula, por que você não foi à célula? Porque eu não estava bem. Briguei com a minha esposa, com meu marido, com meu filho. Tive um problema no trabalho e emocionalmente eu não estou bem. É aí que você tinha que ir. Você não vem à igreja, você não vem à presença de Deus pelo que você é, como pessoa, mas como filho. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. Isso, uma atitude dessa desonra a Deus, porque Deus nunca vai ser falho para com você. Imagina, você é pai, você é mãe, então você tem problema com seus filhos, discute com seu filho, e em determinado dia o seu filho, ele te desonra, te chateia. Você o repreende, a ponto de falar, hoje você não vai comer porque você me chateou. Hoje você não vai dormir na sua cama. Ou você diz, você não é meu filho.
ele continua sendo seu filho e continua sendo abençoado. Acredita nisso? Mesmo que você não crê, mesmo que você tenha dúvida, Deus continua te abençoando porque Ele é teu Pai. Como eu falei aqui em Salmos 94, 22, diz que Deus Ele nos exorta porque Ele nos ama, da mesma forma que um pai corrige o filho para o seu próprio bem. Então Ele nunca está dizendo que vai deixar você, que vai te abandonar pelaquilo que você fez ou pelaquilo que você não fez, mas porque você é filho. Então, quando nós entendemos isso, Ele começa a boa obra, e olha, a obra que começou, Ele vai terminar. Por muitos motivos, Deus poderia ter deixado o povo ali no meio do deserto, mas quando Ele tirou do Egito, Ele disse, eu levarei para uma terra onde mana leite e mel, vocês irão para Canaã, e assim Ele cumpriu. Da mesma forma, na sua vida também Ele vai cumprir. Você sabe aquele sonho que você alimentou na sua mente e você desistiu? Você está desonrando a Deus? Aquilo que você começou com muito ímpeto, seja na liderança de uma célula, seja num trabalho, seja na sua vida espiritual, emocional, trabalho, seja aquilo que for, e depois você desistiu achando que Deus não te ama, ou que há um problema com você, ou que a bênção tal não está sobre a sua vida. Esse é um foco errado. Porque quando você pensa assim, é porque tem pessoas que pensam que tem que fazer alguma coisa para se justificar. Que as coisas não estão certas porque você não é eficiente o suficiente para que aquilo seja realizado da maneira correta e que agrada a Deus. Mas olha que o Paulo está dizendo aqui, aquele que começa a boa obra, é ele que termina. Não é você, é ele. Amém? Então vimos no versículo anterior, o que nós temos que fazer é ter Ele como Senhor e ser submissos a Ele, ouvindo a palavra e praticando. E quando nós praticamos, ali Ele fala qual é o sucesso. E diz que a sua casa muito bem edificada nele, virão dificuldades sim, mas você não será abalado. Você não pode ser abalado por causa do nome que está acima de todo nome. Nenhuma ação do diabo tem poder contra a sua vida. Nenhuma ação demoníaca tem poder sobre a sua vida. O diabo pode até querer, mas você é a menina dos olhos de Deus, ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Nada pode frustrar os seus sonhos, porque os seus sonhos, se foram gerados no coração de Deus, eles serão completos, eles serão para que o nome dele seja glorificado. Você precisa crer. Crer e crer. Porque Ele é seu Deus, Ele é seu Pai. Então veja só, aquele que começou a boa obra, e a obra de Deus é sempre boa. Quantas vezes nós fazemos algumas coisas, depois nós nos arrependemos que não deu certo? Puxa, não foi bom. Alguma coisa deu errado. Mas aqui ele está dizendo que aquele que começa a boa obra, a obra de Deus será sempre boa. Então tudo aquilo que você começa, tudo aquilo que você projeta, tudo aquilo que você realiza, se você envolve Deus nisso, nesse negócio, seja qual for, você terá um grande sucesso, porque será uma grande obra. Amém? Seja lá o que for. A boa obra de Deus é uma obra muito bem justa, muito bem edificada, e nada poderá abalar. Então, quando nós vemos algumas pessoas inconstantes, às vezes está bem, às vezes não está. Então, o que está acontecendo? Está vindo alguns ventos, está vindo alguma tempestade sobre a vida dela, ela não está suportando. Porque em nenhum momento a palavra está dizendo, Deus está dizendo que você tem que suportá-lo. Veja o exemplo do fardo. Entrega o seu que é pesado, dá o meu que o meu é leve e suave. Quando você faz isso, e você recebe o fardo do Senhor, ele diz que o dele é leve e suave, é uma pura verdade e realidade para a sua vida. Um
Um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, como é que o senhor está diante dessa situação? O senhor não está abalado? Eu falei: não estou. E por que o senhor não está? Porque isso não é problema meu. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, agora Ele é meu Senhor e Salvador, embora todos os meus problemas não são meus, são deles. Foram todos levados para a cruz. E sabe de uma coisa? Isso é uma convicção que eu tenho. Na cruz eu não quero nada, eu não busco nada ali. E se tiver que levar alguma coisa, eu sempre vou levar, porque é ali que eu sou justificado, amém? É ali que você é justificado. A cruz é um lugar em que nós levamos todos os nossos problemas e nós somos justificados. Se a cruz é lugar de justificação, então ali é onde você tem que levar todos os seus problemas, as suas lutas e dificuldades. E se eu não faço isso, eu não estou praticando aquilo que eu tenho que praticar. Porque o prudente, aqui é o subtítulo de algumas versões, diz que o prudente e o sensato. O prudente quer dizer aquele centrado, aquele correto, aquele que age com mansidão, aquele que é brando, aquele que é centrado, aquele que é correto nas suas decisões. Então aqui o que Cristo está nos mostrando é que tipo de pessoas que nós temos que ser, ou queremos ser. Lamentar, lamentar e lamentar, Deus não está nesse negócio. Ele é a nossa justiça, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Olha, Deus tem falado muito sobre esse assunto. Isso tem algo que tem abalado muitos crentes, muitas pessoas. Elas têm sofrido demais em relação a tantas coisas que elas olham para trás e vê que tem sido muito difícil. O tempo vai passando, as coisas vão avançando e você fica parado. E você olha e acha que Deus não te ama mais, que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, porque alguma coisa está errada. A nossa alegria está no Senhor. O nome dEle tem poder. Ele é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Você sabe que muitas pessoas ficam escravizadas nos seus problemas porque elas não conseguem dimensionar o tamanho do seu Deus. Quando você começa a entender o tamanho do seu Deus, conforme a Escritura nos revela, os problemas ficam muito pequenos, mas muito pequenos. Porque você começa a ver o tamanho do seu Deus. O seu Deus é muito maior do que qualquer problema. A propósito, todos foram subjugados ali na cruz para o teu propósito e para o teu benefício. Oh, larabashuri cantere bachala lavachala. Shelele balaba cantara bashuri sele bachala balala. Shelele balaba cantara bashuri sele bachala. Deixa eu te falar uma coisa. É verdade que o choro pode durar uma noite, mas tem seu fim. Porque pela manhã a alegria virá e não terminará mais. Não terminará mais. Você tem que desistir das suas forças e crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nessa noite, puxa, acredita no que eu vou falar. Eu estou sentindo alguma coisa por você. Está como se fosse uma dinamite aqui dentro. Há poder de Deus nesse lugar para te curar e mudar a tua história.
quero que você sinta o poder do Espírito que tem nesse lugar. Tem muito poder nesse lugar. Abra o teu coração. Deus quer que você desista de você mesmo. Ele está dizendo que Ele agora quer agir. Chegou o fim do teu choro. Sim, Pai Celestial. Larabashure, cantere bashure, sere basara. Oh, larashure, cantere bashure, sere basara. Está muito quente aqui, tem muito poder de Deus. Você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Tua história muda hoje. Deus não quer saber qual é o teu caso. Ele quer teu coração. Eu estou sentindo alguma coisa que está queimando dentro de mim. Eu sei que está queimando no coração de algumas pessoas. E vocês vão vir aqui na frente. Oh, la cantere bashure, sere basara. Tem muito poder aqui. É como se fosse uma dinamite. Você foi feito para construir. Cantar a labachura e libaçar lá. E Deus está dizendo: venha, filho meu. Não deixa de vir porque você está achando que você é um pecador. Mas venha diante de mim porque você é meu filho. Eu começo e eu termino. Puxa, tem pessoas que vão ser curadas nessa noite. Tem muito poder de Deus aqui. Vou ser sincero para você, está muito difícil. Tem muito poder de Deus aqui. Acredita, não é por mim, é por causa do amor dele sobre a sua vida. Tem gente sendo curada. Meu Deus. Meu Deus. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? A gente não entende, Pai, mas o Senhor... Pastor Ami, por favor, vem aqui.
é só fazer isso. Só falar: Deus, estou aqui. Eu me rendo. Eu me rendo. Diga para Ele: eu me rendo. Eu não dou conta de mim mesmo, Deus. Eu não dou conta de resolver minha vida. Eu não dou conta. Toma a minha vida. Diga assim: Senhor Jesus, toma a minha vida. Oh Deus, cancela o meu eu e toma a minha vida. Bendito Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse auditório, ó Pai, aqui na frente, vieram para cultuar ao Senhor, para declarar o amor ao Senhor, ó Pai. Mas hoje foram confrontadas em crer no poder da cruz e da ressurreição de Cristo. De entender que não é por causa deles, mas é por causa de Cristo. E na autoridade que foi nos dado como igreja, toda maldição do inferno, todo engano da religião, toda mentira, toda lei que foi plantada no coração e na mente desses homens e mulheres, caia por terra em nome de Jesus. E que o amor que excede o entendimento do homem os tome para a glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé e olha para mim. Não sei qual é a tua história, nem as suas dificuldades. Eu só sei de uma coisa: Deus é bom o tempo todo. E essa semana eu ouvi uma ilustração sobre o amor e a graça de Deus, que eu gostei demais. O filho chegou para o papai e disse assim: pai, se eu fizer toda a minha lição, eu posso comer sorvete depois? O pai dele falou assim: não. Você come quanto sorvete você quer primeiro, e depois, por gratidão, vai e faça a lição. Isso é a graça de Deus. Ele não está te cobrando nada para você fazer primeiro. Usufrua dele e, por gratidão, faça o que você tem que fazer. Ame, viva uma vida de paz. Primeiro tome o sorvete do céu, o chocolate. Fala: Deus, eu quero usufruir. Eu quero usufruir da bondade do teu amor. E a paz do Senhor vai te tomar. Pelo poder do nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, tua história, teu casamento, tua família, tua saúde física e tua saúde emocional. Que você entenda o quanto você é amado por Deus. E que não é por causa do seu esforço que você vai conseguir alguma coisa. Vai ser só porque você vai ter fé nele que você vai vencer e conseguir. É mais ou menos o seguinte: vem aqui. Vida e cura na tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, é tão simples e tão gostoso e tão leve. Vendo o pastor Roosevelt pregar, fica mais fácil ainda, não é não? Ele é todo levinho, todo manso, é muito interessante. Eu falo: Deus, eu queria ser assim, tão tranquilinho, tão amoroso como ele, para poder transmitir esse amor. Nós vamos cantar um cântico agora. Eu queria que você ficasse aqui na frente, a igreja vai ficar de pé e nós vamos cantar juntos esse cântico. Antes de